Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, para o segundo dia de Conexões Globais. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente com a gente, nesse dia ensolarado, mais frio, e para você, internauta, que está aí nos acompanhando pelo nosso site. Bom, até sábado, esse será o nosso espaço para diálogo e troca de experiências, quando o assunto é comunicação e cultura digital. Muitas atividades vão estar acontecendo aqui na casa e tudo com transmissão ao vivo pelo nosso site, conexõesglobais.com.br, e também pela TVT de Sorocaba, TV Restinga de Porto Alegre e vários outros sites e blogs que estão replicando o nosso sinal. Bom, serão 3 diálogos globais por dia, promovendo o encontro entre grandes pensadores e ativistas da cultura digital de diversos países, participando presencial ou virtualmente aqui com a gente. Também estão acontecendo aqui na casa, a partir de agora, das 2 horas, oficinas para troca de saberes e capacitação do público para o uso das novas mídias. Então, quem estiver aqui pela casa e se interessar, é só chegar ali na entrada e procurar o credenciamento para poder participar dessas oficinas que vão estar acontecendo a tarde inteira. Conexões Globais é o espaço para aprender, para ouvir, para trocar, dialogar, e também é um lugar de encontro entre a cultura popular e a cultura digital. Então, vão acontecer aqui, no nosso outro palco, 3 shows por dia, embalando aí o intervalo dos debates. Hoje nós teremos a Karina Levitan, e olha que legal, ela vai estar com um parceiro dela, o músico Graham, de Londres. A Karina tocando aqui e o Graham lá de Londres fazendo esse intercâmbio, é super bacana. Vai ter o show também do Pedro Munhoz e, para finalizar, o Frank Jorge. E durante todas as tardes aqui com a gente também vão estar uns artistas gráficos, vão estar trabalhando em painéis que depois serão doados à Casa de Cultura Mário Quintana. Os nossos artistas são Tridente, Trampo, Xadalu e a Lídia Brancher. E olha só que barato esse espaço, é o Hub de Ideias, que é o nosso espaço, digamos assim, mais democrático aqui no Conexões. São diversos ativistas e organizações sociais que inscreveram as suas atividades por meio de uma chamada pública pelo nosso site e vão estar aqui nas chamadas desconferências, que inclui atividades de formação, lançamento de livro, palestras, rodas de prosa, enfim, outros tipos de troca, durante a tarde toda aqui também. E a gente também tem um espaço para games. Quem se interessar vai estar rolando aqui na casa, um espaço durante a tarde toda, é só chegar e jogar. E o Cineclube, com uma programação de curtas e longas, com os temas que vão estar sendo discutidos aqui, que é cultura livre, software livre, remix, sampling, direitos autorais, produção cultural e games. E você pode acompanhar tudo, comentar, enviar suas perguntas, quem estiver aqui, a gente vai estar pegando a pergunta do público, e você que está em casa também, acompanhar pelas redes sociais. A gente está no Google+, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, e se você quiser subir conteúdo, só não esquece de botar #Conexões Globais. E o Conexões Globais é realizado pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital e pela Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Com apoio, é claro, da Casa de Cultura Mário Quintana, do Gabinete Digital, Procergs e Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu queria passar rapidamente a nossa programação, então, do dia todo de hoje, no Diálogos Globais. Agora, às 14 horas, nós teremos a mesa Internet como Direito Humano. O segundo debate, às 16 horas, o tema é Redes e Movimentos Culturais 2.0. E, para fechar o Diálogos, a nossa mesa é Movimentos Sociais na Era Internet. E no palco Conexões Culturais, teremos às 3h30, show com a Karina Levitan e o Graham, lá de Londres. Às 5h30, a vez do nosso trovador Pedro Munhoz. E, fechando o dia, às 7h30, o Frank Jorge sobe aqui no palco. Então, vamos lá, vamos começar para valer agora com o primeiro debate, Internet como Direito Humano. Bom, no ano passado, a ONU promoveu a primeira resolução afirmando que os direitos humanos no âmbito digital devem ser protegidos e promovidos da mesma forma e com o mesmo comprometimento dos direitos humanos no mundo físico. Então, debate agora temas como liberdade na rede com acesso universal, marco civil da internet, cybercrimes e banda larga. Vamos lá, então. Nosso webconferencista veio da Bolívia, está lá na Bolívia, Juan Espinosa, já está acompanhando a gente, comunicador e gestor cultural.
E eu vou convidar agora os nossos debatedores para virem ao palco. Manuel Soares, jornalista e coordenador estadual da CUFA. A jornalista Cristina Charão. A diretora-geral do Coletivo Digital, a Beate Birissá. E o diretor de Inclusão Digital da SECOM, Gerson Barrei. E eu vou convidar agora a mediadora, Cláudia Cardoso, diretora de Políticas Públicas da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Rio Grande do Sul. Cláudia, já está com seu microfone aí, tudo certo? Acho que sim, bom, tudo certo. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela internet e aqui presencialmente. A ONU elaborou essa resolução que passou a considerar a internet como direito humano há 2 anos atrás, foi em maio de 2011. E em virtude, inclusive, dessa transformação cultural que a rede mundial de computadores provocou no nosso cotidiano. Esse direito se dá em 2 dimensões, a estrutural, a infraestrutura, os equipamentos, e a de conteúdo. Passamos a interagir, compartilhar e, o mais importante, a produzir conteúdo. Com isso, a internet, como direito novo, mais novo, trouxe a discussão de um segundo direito mais antigo, que é o direito à informação. Coincidentemente, hoje também se realiza em Fortaleza o segundo Web4, que vai ter debate de liberdade de expressão. Porque a internet possibilita a população dizer a sua voz, emitir opinião e manifestar o seu pensamento. Para a gente debater, então, esse direito, nós vamos de imediato chamar o Juan. O Juan já está? Juan Espinosa. Oh. Hola, Juan. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, Brasil. Buenas tardes. Um abraço desde Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Juan, ¿puedes hablar? ¿Estamos te oyendo bien? Hola, ¿los escucha? Buenas tardes a todos. Voy a hablar lento, no hablo portugués. Voy a hablar en español y contarles un poco la experiencia que tenemos respecto a el Internet y la relación con el derecho humano en Bolivia. Quiero decirles que en Bolivia tenemos una extensión de territorio de 1.098.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una población de 11 millones de habitantes. Entonces tenemos poca población en relación al territorio. Condición territorial, somos un país mediterráneo. Hemos perdido nuestra salida y nuestra condición marítima hace muchos años. Y esta es una situación particular y la marco porque determina una condición geopolítica que dificulta el cumplimiento de este derecho humano para el gobierno de Bolivia. La Constitución Política de Bolivia, del Estado plurinacional, aprobada en el 2006, dice: el acceso universal y equitativo a las telecomunicaciones es un derecho de toda persona. Es responsabilidad del Estado la provisión de este servicio, respondiendo a los criterios de universalidad, accesibilidad, calidad, eficiencia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, entre otros. Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla, comunicarla libremente de manera individual o colectiva. Artículo 21. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Artículo 106. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Ese es el artículo 24. Entonces, como país, legalmente está establecido el derecho al Internet. Como realidad, quiero comentarles
que en Bolivia tenemos acceso al Internet solo el 10% de la población. 1 de cada 10 bolivianos y bolivianas tenemos acceso al Internet. Y esto determina una condición muy particular para el trabajo que desarrollamos desde las redes digitales y las redes culturales, que es el ámbito donde nos desenvolvemos desde las organizaciones en las que yo estoy trabajando. En Bolivia, esta condición permite que podamos desarrollar algunas acciones en red en función de algunos objetivos particulares. El movimiento conectado en red virtual más grande que hemos tenido en el país se ha desarrollado hace 2 años alrededor de la defensa de un territorio indígena que estaba pidiendo que una carretera no corte un parque y un territorio indígena y una concesión territorial del gobierno boliviano. Esta era la marcha del Tignis y la defensa del territorio indígena del Tignis. Alrededor de este evento se desarrolló el mayor movimiento conectado y de defensa territorial y el mayor movimiento de conexión y de acción en red que se haya desarrollado en la historia de Bolivia. Para contarles muy rápidamente, en Bolivia el Internet y las conexiones de Internet tienen un costo muy alto. Es el país en Latinoamérica con el Internet más caro y más lento. El costo del Internet y de rapidez y en relación con los segundos, en relación a los otros países, es el siguiente. Tenemos una rapidez por segundo de 1.2 megabytes por un precio de $59 el mega por segundo. En una reciente reunión realizada alrededor del Congreso de Cultura Viva Comunitaria que desarrollamos en Bolivia y en el cual recibimos alrededor de 1.000 personas de toda América Latina, en la que participaron miembros de colectivos, redes culturales, funcionarios públicos y representantes de ministerios de cultura de varios países de América Latina. Estuvimos en una reunión en el Ministerio de Cultura y justamente ahí el ministro explicaba que por las condiciones de mediterraneidad de Bolivia, el poder acceder a banda ancha y a cable óptico directo para tener una conexión en Bolivia nos costaba 10 veces más caro que a cualquier país con condición marítima en Latinoamérica. O sea, 10 veces más caro que a Brasil, 10 veces más caro que a Chile, 10 veces más caro que a Perú. Esto encarecía y encarece el costo para todos los usuarios de Internet en Bolivia. Entonces, el derecho a la conexión y el derecho a poder tener Internet es muy costoso. Y el hecho de que seamos país mediterráneo y que tengamos que comprar el servicio a los países vecinos hace que el servicio sea muy lento. Bolivia figura en la base de esta lista con este 1.2 megabytes por segundo. En relación a los otros países latinoamericanos, estamos, por eso decíamos, a la saga, porque podemos encontrar condiciones de Internet en los otros países muy distintas. El precio promedio de 1 megabyte en dólares para hacer la relación latinoamericana es de 1.27 en Uruguay, 1.49 en Brasil, 1.84 en Chile, 5.18 en Argentina, 6.8 en Perú, 13
55.31 en Paraguay y 55.07 en Bolivia. Este costo en relación al salario mínimo nos pone en una desventaja muy grande, porque en Bolivia el precio de la conexión a internet por 1 megabyte asciende a 37.38 del salario mínimo en nuestro país. Por lo tanto, la relación del servicio con el costo para nuestro país es muy grande. Y tenemos que decir, además, que por las características territoriales en Bolivia, el Internet y la conexión de Internet está concentrada en los departamentos de mayor concentración poblacional. Por lo tanto, a nivel de las poblaciones rurales, el servicio es mucho más lento, el acceso es mucho menor y las posibilidades de tener conexión con el mundo desde zonas rurales son mínimas. Pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno en Bolivia de poner telecentros a través de la empresa de telecomunicaciones de Bolivia, el tener un telecentro y la posibilidad y el conocimiento a el Internet es menor. Estamos en una tarea en el país muy grande. Hay organizaciones y redes que estamos propugnando por abrir estas posibilidades y por mejorar estas posibilidades. Estamos en diálogos con el gobierno como para poder lograr mayor conectividad, bajar costos, y por lo tanto el gobierno, en un compromiso que hizo con el país, está también en conversaciones con nuestros países vecinos para poder tener posibilidades de un costo más solidario para el Internet en Bolivia, de poder tener conexión por cable óptico de banda ancha para Bolivia, y esta tarea nos llevará seguramente algunos meses más para poder tener la posibilidad de la conexión que nos permita desarrollar en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, en nuestras acciones, abrirnos al mundo virtual de una manera mucho más equitativa y más en relación con lo que nuestros vecinos en los países sudamericanos fundamentalmente podamos construir. Esta es la situación en el país, esa es la condición en derechos que tenemos con el Internet, y seguramente dista de las experiencias que tienen nuestros vecinos y las experiencias que tienen en el uso del Internet ustedes como panelistas aquí presentes en Porto Alegre, en Río Grande do Sul. Es lo que tenía que decirles y estoy al servicio de ustedes, a la escucha de ustedes y de sus comentarios para poder seguir conversando. Gracias. Graças, Juan, que nossos países possam estabelecer essa relação, né, para facilitar a vida do povo boliviano. Eu passo de imediato, então, a fala para o Gerson Barrey. Boa tarde a todas e a todos. Juan, na Bolívia, meus colegas aqui de mesa. Falar sobre internet, um direito humano, é um tema muito importante, muito contemporâneo. A ONU, né, quando determina, lá em 2012, no seu relatório, e que a internet passa a ser um direito fundamental, ela o faz principalmente, não apenas pelas questões técnicas, mas por entender que a internet é um poderoso meio de comunicação. E por ser um poderoso meio de comunicação, isso está relacionado diretamente ao permitir a livre expressão, o direito de expressão de todos e de todas. E nesse ano, em fevereiro, a ONU reafirma em um novo relatório que o direito à internet deve ser de todos os cidadãos, principalmente por alguns países começarem a tratar a internet
de uma forma mais restritiva e impedindo que algumas pessoas tenham acesso à internet. Isso aconteceu em alguns países que tiveram movimentos fortes, articulados pelas redes, onde os governos desligaram a internet dos países e os cidadãos, mesmo assim, continuaram buscando caminhos alternativos para permitir que o seu manifesto e a sua comunicação fluísse pelas redes. A ONU também lança esse relatório muito de fevereiro, motivada pelas leis que estão surgindo na França e Inglaterra, leis que restringem o acesso à internet a pessoas que tenham sido condenadas por um mau uso, uma má utilização da internet. E a ONU reafirma que, independente da condenação que as pessoas tenham tido, todos têm direito à internet. E, inclusive, nesse relatório menciona a esses países que revejam as suas legislações. Outro caso semelhante, né, de tentar modificar a liberdade da internet, né, ou até mesmo de ameaçar a sua neutralidade, foram os movimentos acontecidos nos Estados Unidos em relação às leis SOPA e PIPA, que tiveram uma enorme repercussão nas redes, e onde o Congresso, felizmente, o Congresso americano retrocedeu em relação a esse tema. Mas esse tema que tangencia pela questão da neutralidade, ele envolve não apenas a questão política de alguns governos, mas envolve o interesse de grupos poderosos que dominam ou infraestruturas ou grandes empresas de comunicação. Um dos artigos que respaldou a ONU referente a ter essa interpretação de que a internet é um direito humano, trata-se do artigo 19, parágrafo 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que data de 1996, onde diz o seguinte: todo cidadão possui direito à liberdade de expressão e de acesso à informação, por qualquer tipo de veículo. Então, esta base desse pacto tem sido fundante para os pareceres da ONU. E isso é importante porque nós sabemos que a ONU, a partir de seus relatórios e seus fundamentos, influencia diretamente em vários legislativos do mundo, né? E isto é tema também que vem sendo discutido no nosso país, a partir da constituição de um marco civil que foi amplamente discutido com a sociedade, que agora tramita no Congresso, e que todos nós temos que ser permanentemente vigilantes para que o direito de liberdade, o direito de acesso à internet e o direito de expressão dos brasileiros seja garantido e mantido. Outro tema que também influencia diretamente na questão, Juan, e tu tangenciasse muito por isso, é a questão da precária infraestrutura que nós temos nos países do terceiro mundo, né? Nós da Diretoria de Inclusão da SECOM, nós temos uma avaliação que essa precariedade, ela se deve também à evolução muito rápida da tecnologia. Há uma década atrás, nosso sistema todo de telecomunicações ou de telefonia ainda estava muito baseado apenas na comercialização de voz. E os dispositivos móveis, né, o acesso a dados, provoca com que esse modelo mude radicalmente, não só de voz, mas para dados, trazendo uma nova sistemática mercadológica e que faz também que muitos recursos, muitos investimentos sejam direcionados para essas infraestruturas. Imaginem isso, então, num país com dimensões continentais, Juan, como é o caso do nosso Brasil, e que também tem, além dos grandes aglomerados, né, que se encontram nas grandes metrópoles, possui uma população também muito espraiada ou espalhada pelo país inteiro. Então, isso leva a que soluções de banda larga por via terrestre tenham custos enormes, como tu mesmo falasse, em relação aos custos
que na Bolívia, em termos de cabos, são muito maiores do que em outros países. Então nós temos um entendimento que a exclusão digital que hoje a nossa sociedade passa, primeiro, ela é uma situação momentânea. Vivemos exatamente esse boom tecnológico, o barateamento das tecnologias, a internet que até ontem chegava apenas nas empresas ou nos desktops, né, muitas vezes computadores em casa, hoje ela chega na mão dos cidadãos. Nós temos no Brasil hoje mais dispositivos móveis do que o número de habitantes. O equipamento de telecomunicações que tem uma curva mais acentuada no seu crescimento são os smartphones, né? Estima-se que até 2015 nós tenhamos aí mais de 70% dos aparelhos como smartphones, ou seja, equipamentos que estarão acessando a dados. E então isto imprime que tenhamos um esforço não apenas das empresas de telecom, mas principalmente um esforço de uma sociedade que deverá prover políticas públicas e investimentos para que nós minimizemos ao máximo essa exclusão digital. Exclusão digital que, no nosso entendimento, provoca um apartheid social. Exclusão digital que provoca uma exclusão, uma baixa no desenvolvimento social, uma exclusão que provoca um baixo desenvolvimento de um país, de uma nação. Então é necessário que todos nos unamos para transformar essa realidade. Eu gosto sempre de relatar, quando falo na questão de internet e de projetos de inclusão digital, o desafio de um país de terceiro mundo, né, o nosso vizinho, o nosso querido Uruguai, que fez, a partir do seu projeto Ceibal, um projeto que distribuiu computadores para todos os alunos das escolas públicas e para os professores, um grande projeto de inclusão digital da sociedade uruguaia. Esse projeto passou a ser um projeto indutor de levar a banda larga a todos os rincões do Uruguai, desde dos aglomerados urbanos do Uruguai, ou a região fronteiriça, onde tem o maior número de habitantes, como também ao Uruguai profundo, onde as dificuldades eram enormes para chegar com a banda larga. Urge que tenhamos iniciativas desse tipo em todos os países da América do Sul. Outra importante iniciativa também é que hoje nós temos uma conectividade na América do Sul que ela é totalmente dependente da América do Norte. Ou seja, nossos grandes cabos que daqui partem por via submarina, eles nos levam aos Estados Unidos. Muitas vezes, para estabelecermos uma comunicação via internet com a Argentina, nós precisamos ir aos Estados Unidos e depois retornar à Argentina. Então, existem esforços entre os governos do Mercosul, o governo brasileiro, Uruguai e Argentina, no sentido de que consigamos constituir, na América do Sul, uma grande rede de fibra ótica interligando esses países. E consigamos, então, dessa forma, uma maior independência das nossas telecomunicações e das nossas informações. Então, para concluir, eu quero dizer que nós temos aqui no Conexões Globais uma excelente oportunidade de fazer esse debate, de deixar a mensagem que cada vez mais nós lutamos por uma internet livre e para todos. Obrigado. De imediato, passo para a Cristina Charão. Boa tarde a todos e todas. Queria primeiro registrar meu prazer de voltar a esse espaço da Casa de Cultura Mário Quintana, 14 anos depois de eu ter começado neste lugar a minha carreira profissional no governo democrático popular do ex-governador Olívio Dutra. É realmente animador que os espaços públicos de Porto Alegre possam novamente ser usados para o debate político e que ajude a democratizar não só o Rio Grande, como o país. Eu gostaria de lembrar aqui, fazer um contraponto um tanto negativista, que eu acho que a gente não pode perder de vista quando a gente discute a questão da internet.
A pesquisa sobre o uso de TICs, feita pelo CGI-BR, mostra que 42% da população urbana no Brasil nunca acessou a internet. E que 75% da população rural, igualmente, nunca acessou a internet. Por mais que sejamos otimistas em relação ao efeito democratizante que a internet pode ter sobre o acesso e sobre a produção cultural, sobre a liberdade de expressão, a gente não pode perder de perspectiva que nós ainda estamos vivendo um enorme gap de acesso no Brasil e no mundo. Nesse sentido, eu queria trazer aqui para a discussão 2 questões que me parecem importantes. Nós estamos hoje vivendo, obviamente, as tentativas de regulação desta nova realidade que a convergência digital coloca, e a resposta que nós temos tido para isso, em termos de políticas nacionais, tem sido uma aposta na ideia de que o mercado será capaz de democratizar este acesso. Então, tivemos, ainda no fim do governo Lula, o anúncio do Plano Nacional de Banda Larga, baseado sobre a ideia de que, através de incentivos, crédito via BNDES, concessão das redes públicas, né, das grandes redes de fibra ótica públicas que ainda sobreviveram no país após a privatização, para a oferta de banda larga popular. Muito bem. Um plano baseado, novamente, na ideia da expansão do consumo de internet. Começa com o erro básico de chamar banda larga um acesso de 512 kbytes, né? A um custo de R$ 29,90, que hoje representam 4,4% do salário mínimo no Brasil. A segunda questão é a ideia, justamente, de transferir, em definitivo, para os operadores privados, o domínio sobre as redes de transmissão, as redes de fibra ótica no país. O que era antes apenas crédito para ampliação dessa rede passa a ser, no governo Dilma, a perspectiva da doação, em definitivo, da infraestrutura de telecomunicações no país para os atuais concessionários privados. A possibilidade de que toda a infraestrutura, a antiga infraestrutura de telefonia fixa, né, que com o processo de privatização passou aos cuidados dos operadores privados, e que com o final deste processo, com o final do período de concessão, retornaria às mãos do Estado, há a possibilidade colocada já como uma opção do governo de fato, transferir essa infraestrutura em definitivo para os operadores, né, como uma forma de incentivá-los a fazer, novamente, investimentos na expansão dessa rede para democratizar o acesso à internet. Isso tudo vai na contramão do que, nos últimos 4 ou 5 anos, os movimentos sociais têm discutido como base de uma política de fato democratizante e universalizante do acesso à internet. A ideia central é de que o acesso à internet como direito precisa ser colocado no chamado regime público de concessão. O regime público prevê a universalização e a modicidade do preço dos serviços, né? Nós vivemos hoje um processo em que a telefonia fixa, aquela que praticamente já não existe como tecnologia, é tratada como serviço público, e a internet, que hoje
converge todos os tipos de serviços de voz, de dados, a transmissão de conteúdos de todo tipo, tratada como um serviço de interesse privado. O que está em jogo hoje é exatamente a discussão se nós, como país, optaremos por tratar a internet como direito e, portanto, colocá-la no regime público ou tratá-la como bem regido pelas leis de mercado, né? Junto com isso, a gente não pode esquecer a ideia da neutralidade de rede, né? E eu queria colocá-la aqui também pela perspectiva de uma disputa de mercado, né? Toda vez que a gente fala da neutralidade de rede, nós, militantes, pensamos imediatamente numa questão que seria a da censura, né? Quem poderia ou não poderia acessar a internet. Mas eu queria passar aqui um filminho de 3 minutinhos para explicar por que neutralidade de rede é também uma questão central para os grandes operadores de telecomunicações no mundo, né? Por uma questão absolutamente de disputa de mercado. A gente pode rodar o filme? Sou a Nathalie, com quem falo. Bom dia, meu nome é Tomás. Eu queria reativar Tomás, acesse o mundo com a Conectas. Em que posso ajudar? Eu estava viajando e eu queria reativar meu plano de internet. A minha velocidade era de 10 megas. Claro. O que o senhor vai querer no seu plano, então? Você está falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Vai querer redes sociais? Pacotes? Redes sociais. É óbvio, né? Ok. No plano Conectus Plus, você terá, então, acesso a e-mails, notícias e redes sociais. Mas, senhor, nesse plano, o site de busca do nosso parceiro Google, tá? Vai querer acesso ao Google e Yahoo por mais R$30 por mês? Oi, peraí. Como assim nosso site de busca? E-mail, notícia, internet é internet. Vai querer me dizer agora que para eu ver vídeos online eu vou ter que contratar o plano Connection Mega Video Blaster? Pois é, senhor. Já para ver vídeos temos o plano Connectus Premium. Peraí. Mas a única diferença é na velocidade da... Como é que é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? O senhor não contrata a internet desde quando? 2013? Bom, eu tava num retiro. Mas nada justifica essa mudança, minha filha. Senhor, calma. Olha, tem uma oferta irrecusável pro senhor, tá? O Conectus Elite. Neste plano, o senhor vai ter a experiência da internet de navegação por inteiro, por apenas R$288 por mês. Esse aí é o top, viu, senhor? Por inteiro. Entendi. Escuta aqui, ô Nathalie. Por inteiro, eu tinha desde que inventaram a internet. Eu quero minha internet toda, de volta, como era antes. Essa palhaçada vai direto pro meu blog. Direto! Ah, o senhor tem um blog. Desculpa, senhor. Para o senhor poder publicar conteúdo, precisa contratar outro plano, o Conectus Repertoire. Ou o senhor pode contratar o Conectus Jornalista Pro. Esse vídeo, né? São fora do intervalo da
Fundação Getúlio Vargas, coletivo sobre o acesso à internet no mundo. Sugiro acompanhar o site, porque ele tem sempre coisas assim para explicar para a sua avó de rede. Voltando, que entre que é do que se trata hoje, sobre o direito à internet, né? A gente tem aí várias frentes de batalha colocadas, né? No Brasil, a gente hoje tem 3 frentes colocadas. Uma é a banda larga, campanha bandalarga.com.br, acesse, justamente uma campanha voltada para a ideia da direito, universalização do acesso no país. A discussão do Marco Civil, que o Gerson já lembrou, e eu não queria deixar de lembrar também o último pontinho que a gente acaba deixando de lado, que também a gente tem que lidar com tudo aquilo que nos outras tecnologias, e hoje estão implicadas também no processo da convergência, né? Especialmente no que diz na camada do conteúdo, né? E que hoje está em discussão dentro da iniciativa de projeto de lei de iniciativa popular para as comunicações para expressar a liberdade.org.br. São essas as 3 batalhas campais que a gente tem hoje aqui no Brasil para tentar garantir uma internet que seja universal, que seja neutra e que permita, de fato, o exercício pleno do direito à comunicação para todos os brasileiros e brasileiras. E, claro, só para lembrar, fazer um diálogo com o Juan, num cenário em que a internet se torna absolutamente regida por leis de mercado, é praticamente impossível sonhar com a solidariedade, né, das nossas operadoras de telecomunicações com os nossos irmãos latino-americanos. Então, para a nossa integração, também é importante que a internet seja reconhecida como direito e que seja garantida pelo Estado brasileiro, né, sua prestação em regime público. Obrigada. Obrigada, Tina. Manuel. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Na Bolívia é tarde também, né? Tarde aos amigos da Bolívia, né? Quando a gente começa a refletir a questão da internet, eu ouço vocês falando, ouço o nosso irmão da Bolívia falando, eu começo a me perguntar quando esse debate ele reverbera de uma maneira real lá na ponta. Eu tenho muito medo, assim, quando a gente começa a falar da lógica de acesso, por exemplo, porque a favela acessa a internet, e eu falo do lado favela porque é onde a CUFA e os nossos co-irmãos acabam vivendo. E aí eu coloco a favela como um ponto de resistência super saudável, no meu ponto de vista, porque a maioria das empresas de comunicação que trabalham com a internet não instalam seus produtos lá na favela. É super difícil conseguir empresas que levem os seus produtos lá para a comunidade, lá para a periferia. A internet é uma internet precária. Esses dias eu encontrei aquele primeiro modem da Claro. Lembra aquele? Foi o primeiro que eles fizeram, aquele redondinho. Eu vi uma senhora usando lá na comunidade. Senhora porque uma pessoa de 40 anos utilizando a internet, ela é uma inovadora, é uma senhora. Para a internet, ela é uma senhora, para o mundo da internet. Por quê? Eu falei para ela, poxa, mas você usa esse aqui, mas é que o pessoal não instalou aqui. E eles não instalam com medo de que a gente vá fazer gato na internet lá.
Porque quando eles tentaram levar a TV a cabo lá, nós fizemos gato. Quando eles para lá, nós fizemos gato. E agora, se eles levarem a internet, se essa internet não for livre e democratizada, miau também. Porra, a vida é essa, parceiro. Então, aí é muito maluco porque eles têm um medo danado que a gente roube eles. E a gente tem um medo danado que eles roubem a gente. Então, assim, essa briga está virando, com perdão da analogia quase que freudiana, uma suruba que ninguém come ninguém. E no meio disso, quando eu vejo essa reflexão de que a internet ela precisa ser uma concessão pública, gente, para o bem de quem tem menos, eu concordo com isso. E concordo mesmo. Eu acho que é muito arriscado que isso vire um movimento privado e daqui a pouco nós fiquemos cerceados do direito de fazer uma conexão decente. Até porque a internet, para nós da favela, ela é um campo de crescimento. Nós não vemos como espaço comercial ainda. Sonho eu o dia que a gente vai ver isso como espaço comercial, mas eu vejo ela como campo de crescimento. Por outro lado, eu fico super preocupado porque, na maioria das vezes, tudo que vira público e tem que chegar para nós, chega ruim, chega complicado. Eu tenho medo da qualidade péssima que o poder público presta serviço. É lamentável. A educação é um bem público, mas desculpa, hoje eu fui numa escola aqui no sul do Brasil, nosso amigo boliviano, aqui no Rio Grande do Sul, fui numa escola em que os alunos hoje fizeram uma mobilização para colocar EVA na porta da sala de aula, porque a porta da sala de aula estava com cupim invadindo tudo, e eles fizeram uma decoraçãozinha de EVA. Então, tudo que se torna público ganha uma qualidade precária. Apesar de trabalhar numa empresa de comunicação, e para mim é extremamente antagônico, porque eu sou um ser da fronteira, de um lado eu estou na maior empresa de comunicação do sul do país, e do outro lado eu estou à frente de uma das maiores instituições de favela, e você fica naquela, né, tomando porrada de tudo que é lado. Eu digo para vocês, eu não tenho procuração nenhuma para advogar a favor de empresas, pelo contrário, muitas vezes tomo porrada porque reclamo das coisas que vejo que não concordo. Por outro lado, eu também não tenho procuração para advogar a favor do público, não, porque se por um lado as empresas, quando prestam seus serviços, ignoram a minha realidade financeira e social, o governo, quando presta o seu serviço, muitas vezes não me contempla. E aí a gente fica exilado. Acho super saudável que o direito ao acesso à internet ele seja democratizado, seja como a ONU está fazendo. Por outro lado, eu digo que está graças à internet. E, parceiro, eles são ouvidos no mundo todo. O leque é o leque. E eles gastaram. Foi graças a essa internet que as pessoas subjugam o que nós não acessamos, que nós fizemos o que fazemos. Sim, a favela acessa a internet, sim. A periferia, os excluídos acabam acessando hoje a internet, sim. Tanto que a minha maior preocupação hoje não é somente, óbvio, nesse meio tem pessoas que não acessam, óbvio que tem, mas essas pessoas que não acessam são impactadas pelas pessoas que acessam. O que me preocupa não é a inclusão digital. A inclusão digital não é minha maior preocupação. A minha maior preocupação é a evolução digital. Como é que o indivíduo ele vai ver a internet como campo direto de evolução para o seu cotidiano? O menino que vai procurar um emprego ainda não tem o hábito de ver a internet como esse espaço. O menino que vai procurar seus direitos ainda não tem. E aí eu começo a ver, cara, como é que a gente faz isso? Por que esse menino, na hora de procurar a música de funk, ele vê a internet? Na hora dele procurar ter a sua primeira experiência sexual mesmo em carreira solo, ele não vai mais na livraria comprar uma revista.
para ter essa sua primeira experiência sexual. Não, maluco, ele vai lá, digita no Google, acaba achando lá, sei lá, o YouPorn da vida, e aí ele tem a sua primeira experiência. Cara, esse menino está conectado com a internet. Agora, por que isso não está conectado ao seu processo de evolução? Eu acho que é isso que a CUFA ela tem hoje se preocupado e tentado, nos seus microespaços de ações, debater como é que nós fazemos esse processo de evolução. Mas é fundamental que na outra esfera haja essa preocupação de quem é que vai proporcionar esse campo de ação. Porque se para esse menino evoluir, ele tiver que continuar pagando 280, 300 reais por mês para acessar, ele não vai conseguir. Você me entendeu? Então, eu fico extremamente preocupado. Eu já ouvi de traficantes que eles preferem utilizar sistemas de software livre porque são mais difíceis de serem rastreados. Aí, sabe, eu começo a analisar, poxa, mas que doideira é essa? Então, estamos num processo de construção maluco. Todo mundo tem medo de todo mundo. O mercado está com medo de nós. Nós estamos com medo do mercado. Eu não sei se esse ambiente de medo ele é um ambiente desfavorável, porque quando as pessoas estão com medo e esse medo é mútuo, as pessoas ou se matam todo mundo de uma vez ou começam a fazer tratado de paz. Vamos começar a repensar então, sabe? Porque senão vai todo mundo morrer. Eu acho que para nós que estamos na favela hoje, nem na mão do privado é o ideal. Não é o ideal porque eles vão nos negar acesso. E na mão do público também não é o ideal porque o serviço que eles nos prestam é um serviço cocô. Ah, Manuel, então para onde é que vai? Não sei. Se eu tivesse a resposta disso, eu ia tomar o lugar do Bill Gates. Porra. Não é o caso. Agora, o que eu sei é que precisamos integrar as pessoas. Precisamos conectar as pessoas. A revolução, ela não precisa mais ser televisionada, ela pode ser digitalizada. Mas essa revolução digitalizada tem que ser pensada em todas as esferas. Eu não acho mais que a briga é Davi contra Golias. Não dá para ser assim. A gente está apanhando muito, eu estou vendo muita gente que não sabe, que não tem intimidade com o assunto, eu estou vendo falsos revolucionários falando, e isso embrulha o estômago, entendeu? Eu gostaria, e aí para encerrar a fala, eu até disse isso numa entrevista anteriormente, eu gostaria que a internet incorporasse e executasse a prática de solidariedade da favela. A favela é muito legal porque eu, por exemplo, tinha Wi-Fi lá, e aí chegou a hora que meu vizinho falou: Manel, qual é a senha do teu Wi-Fi? Aí eu falei para ele, aí depois o outro vizinho: ô Manel, tu deu a senha pro fulano ali, ele ficou meio sem jeito de me dar, tá ligado? Tu não tem como me dar a senha também. Maluco, chegou a hora que era tanta gente enchendo o saco da minha casa que eu tirei a porcaria da senha. Aí a minha internet começou a ficar fraca. Aí meu vizinho do lado tirou a senha do Wi-Fi dele também. Eu falei: cara, tira a senha da tua, porque tá todo mundo usando a minha, às vezes quando precisa acessar tá fraco. Maluco, que foi muito legal que depois de um tempo lá na quebrada, umas 5 ou 6 casas tiraram a senha dos seus Wi-Fi. E aí a gente ficava vendo qual era rápida para a gente poder usar naquele dia. Esse movimento de solidariedade instintivo que aconteceu lá, na minha visão, precisa contaminar. Mas por que a gente tirou a senha do Wi-Fi? Porque a gente já divide gás, a gente já divide luz, a gente já divide água, a gente já divide tudo, só não divide a mulher. Quer dizer, alguns inconscientemente sim. Acontece. Mas, maluco, a gente já divide tanta coisa que, porra, se tiver que dividir o bagulho da internet, vamos dividir isso também. Eu dividi numa boa. Agora, eu acho difícil que os mercados e os governos e o poder público compreenda isso, entendeu? E aí tinha uns outros bagulhos que eu queria falar de metais nobres, pedras raras e tal, porque o Brasil precisa se conectar a isso para evoluir digitalmente também, mas se a gente falar na sequência. Obrigado, tá? Quero debater aqui, nem tem tempo, de público, todos e para todas. Então, enquanto a gente tiver a acreditar ou pensar que o público é só para as classes populares, é que tem um problema, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que sempre defender o público, porque é o público que nos garante a cidadania. Bea, por favor.
Todo mundo fala que quem fala por último é beneficiado. Eu acho que eu estou aqui na maior confusão, porque eu quero falar com todo mundo. Enfim, eu vou tentar falar nos 10 minutos, vocês vão gritando se eu não falar. Eu vou começar por uma palavra difícil, porque a gente tem um problema. Como a gente apanha dos dois lados, quando a gente vai falar com o poder público, você tem que falar um paragolé bonito. Quando você vai para a base, você tem que transformar esse paragolé. Porque quando você fala aí, nós temos que lutar por abertura do espectro, neguinho acha que é super-herói, não está nem, entendeu? Neutralidade. Então nós temos essa dificuldade de traduzir o que é a briga hoje para ter internet, para que todo mundo saiba aonde está pegando. E aí a gente, no coletivo, num grande debate, para escrever um projeto, a gente chegou a formular a seguinte frase bonita: a gente não pode deixar que o governo abdique do papel de impulsionar uma política pública. E nem pode deixar que o governo e nós acreditemos na tal da externalidade positiva. Isso é um jeito bonito de dizer, o mercado não vai resolver, e o governo, se a gente não pressionar, também não vai resolver. Então, nós temos que estar com a linguagem na cabeça para atingir na nossa briga os dois lados. E aí, vou contar um pouquinho rápido aqui. Por exemplo, a gente começou lá em São Paulo, na gestão Marta, um bando de gente que estava na coordenadoria de governo eletrônico e que começou, junto com o Rio Grande do Sul, que era o único lugar que fazia também, a política pública de telecentros. Lá foi uma briga, inclusive, dentro do governo, para dizer que aquilo era política pública, que significava que todo mundo tinha direito. Isso porque ninguém conseguia acessar serviço da prefeitura por internet, porque só tinha acesso ao serviço da prefeitura quem já tinha computador, isso há 12 anos atrás. Então, nós fomos para a ponta, botar serviço, botar telecentro e fazer a coisa andar. Terminamos a gestão com 140 telecentros, 600 mil usuários. E aí, um monte de gente começou a fazer a conta. Não, eles tinham lá um orçamento que na época era grande, de 14 milhões, 600 mil, dá uns R$25 por indivíduo, por gado que estiver pegando na internet. Esse negócio aí é barato, vamos fazer. Se enganaram, não é barato. Política pública, eu acho que é esse o lance, entendeu? Os caras têm um conceito de que política pública é aquilo que dá para fazer muito e barato. Não é. Se você for fazer inclusão digital, tu tem que pensar em formação. Se fosse fazer política pública de inclusão digital, tu tem que pensar em banda larga. E banda larga de verdade, não é essa banda lerda que estão oferecendo para a gente. E você tem que pensar que isso tem que atingir a tudo e a todos. E para isso, você tem que dividir poder. Você tem que ter gestão compartilhada, de verdade. Quem tem que dizer o que o telecentro, o ponto de cultura, o Wi-Fi na praça, tudo isso é política de inclusão digital. Nós precisamos dar esse entendimento também. Não é só o telecentrinho lá isolado, o ponto de cultura que só fica entre ele mesmo. Nós temos que botar o povo para tomar conta, para dizer o que deve ser feito, porque senão não vai ser política pública também. E aí, é por isso, inclusive, que o coletivo digital, que pensa em software livre, que pensa em inclusão digital nesse sentido amplo, está na briga da campanha Banda Larga é um Direito Seu, está na briga pelo Marco Civil Direto Já, e está na briga pelo projeto de iniciativa popular que vai garantir liberdade de expressão de fato. Não é porque a gente é diletante, que gosta de estar na luta da moda. É que a luta está na moda porque nós não temos nada disso. Por isso que ela está na moda. E aí eu acho que nós temos que pensar, e quando eu falo em telecentro, inclusão digital, não estou falando em modelo, não. Não tem modelo, não tem padrão. Por que não tem? Porque nós precisamos parar com o conceito de que fazer telecentro na periferia é só levar um computador reciclado. E botar lá que botou a máquina, a coisa anda. Não é por aí, gente. Nós temos que pensar que o telecentro, o ponto de cultura, a banda larga na praça, tudo aquilo a que nós temos direito e queremos acesso, tem que ser de qualidade. Tem que acompanhar as tecnologias. Nós temos que ter, por exemplo, lá em 15 anos atrás, 12 anos atrás, a gente entrou fazendo
um sucesso de inclusão digital, mas não tinha acesso ao som. Não tinha... Levamos 4 meses para perceber que nós estávamos errados, porque a molecada pressionou. Então é isso, não adianta querer fazer inclusão digital hoje com maquininha fubá, uma banda larga de escada, que não funciona, e sem falar com quem tem que dirigir aquilo, entendeu? Isso não é por aí. Então nós temos que pressionar para que essas coisas tenham cada vez mais qualidade, cada vez mais gente mandando. Se eu fosse o poder público, eu queria perder o controle sobre as políticas de inclusão digital. Queria perder o controle, que façam com elas o que bem entenderem. E eu vou apoiar, eu vou dar infraestrutura, eu vou levar a banda larga. Agora, isso está difícil. Nós estamos tendo que conviver, por exemplo, acabamos de sair de um projeto que chamava Rede Nacional de Formação para a Inclusão Digital. Nós tínhamos que atender 16 mil monitores. Essa rede não conseguiu, porque o outro lado não andou, não entregou os computadores, não levou a banda larga. Onde é que nós vamos arrumar monitor para coisa nenhuma? E não abriu a rede para oferecer para quem já tem. Se o poder público não conseguiu fazer os seus telecentros, entrega para o mundo. Vamos por aí. Não. O que nós estamos vendo, gente, infelizmente, em muitos governos, é você ver uma má gestão pública, um governante que não conseguiu entender o papel dessas políticas, acabar por tentar matar a política pública. E nós não podemos deixar isso acontecer, de maneira alguma. Eu acho que os governos ainda não se deram conta do papel que teria uma política pública realmente ampla, baseada numa banda larga de verdade. Nós íamos ter agentes locais de política, no sentido global da palavra, nos lugares onde nem prefeitura chega. Os caras não sacaram isso, gente. Eles estão pensando pequeno. E aí, bicho, nós temos que estar na rua. Porque se a gente não estiver na rua todo dia e toda noite, não vai ter governo que vai fazer para nós. Vamos lá sentar e esperar, vai chegar meu telecentro. Não vai chegar. E eu acho, inclusive, que a gente tem que pensar a política no global, como inclusão digital, Wi-Fi na praça, tem que ter o técnico que é formado na comunidade para fiscalizar aquela praça se está funcionando. Tem que ter gente ali que fale, e aí, quem é que vai tomar conta dessa rede aqui que está liberada? E mais, você pode usar os telecentros, os pontos de cultura, no caso de São Paulo, os CELs, como pontos de espalhar a rede. Se não tem praça perto da minha casa, tem problema, eu vou pegar a rede do céu, que vai estar aberta para todo mundo, para o meu pedaço, para a minha casa. E eu acho que isso é o que falta o governo aprender, enxergar grande, pensar grande. E aí nós temos que brigar, de um lado com o governo, me dá aqui a política pública, do outro lado com as benditas das operadoras, ou malditas das operadoras, porque esses caras têm que aprender que o mercado não é eles que inventam, o mercado somos nós. Se a gente não disser o que nós queremos consumir, esses caras estão fodidos mais para frente. Desculpa o palavreado, foi sem querer. Eles têm que tomar consciência que nós estamos criando público, que nós é que vamos comprar. E aí nós temos que juntar a América Latina toda e dizer, meus negão, é o seguinte, negão é elogio para eles, tá? Meus negão, é o seguinte, nós temos que ter banda larga na América Latina. Vamos parar com essa brincadeira. Nós somos latino-americanos. E aí eu vou falar por último, só do que eu estou pensando. Telecentro não tem modelo, não. Nós temos que criar micro-redes territoriais. Nós temos que sair para o mundo, olhando em cada território, o que aqueles pessoal ali quer fazer. Num lugar eu vou ter um telecentro só para gravar o CD do hip hop. No outro o cara vai acompanhar a marcha que ele vai fazer para conseguir que chegue irrigação no seu pedaço.
Então, é isso, é microrrede territorial, é olhar para o território, é se ajudar, é usar o software livre também no que ele pensa como filosofia, compartilhar, se solidarizar. Nós temos que ajudar um ao outro. Se o telecentro não faz reciclagem, na cidade vizinha deve ter alguém que está trabalhando com isso. Vamos juntar. Ele vem cá no telecentro, me ensina a reciclar, eu vou lá e ensino um software, um aplicativo novo, que vai ajudar o cara na sua tarefa. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que construir planos diretores de inclusão digital. Nós temos que mostrar que política pública, quem faz somos nós. Cabe ao governo apoiar, botar dinheiro, investir, brigar com as operadoras, para que elas invistam, porque ali tem mercado. Entendeu? Se chegar oferecendo uma coisa razoável, vamos lá. Se não chegar, nós fazemos gatunete. E vamos embora, entendeu? É isso. E aí, E aí tem uma coisa, o governo, os governos, se não quiserem democracia plena, aí eles não precisam fazer inclusão digital. Se os caras tiverem medo de democracia, não precisa fazer. Nem tenta, porque vai se ferrar. Quem quer democracia plena, participativa, fiscalização, compartilhar poder, vai investir em inclusão digital. Porque aí ele vai ouvir o cara lá do último pedacinho na fronteira, que já virou quase boliviano, chileno, ele vai falar o que ele acha do governo brasileiro. Então é isso que nós temos que fazer. E para encerrar, ontem eu inventei um negócio quando eu estava postando do Conexões Globais, que na verdade o evento não era mais 2.0, era 3.nós. E aí eu fiquei pensando, por que eu inventei essa história? É o seguinte, gente, nós temos que avançar. A rede não é mais 2.0, tem que ser 3.nós, por quê? Porque nós temos que ter nós de conexões, de interação, em todo o país, em cada cantinho desse mundão de Deus. E segundo, é nós, porque é nós que vamos fazer. Então sempre alerta, gente, vamos para a briga. Banda larga é um direito nosso. Software livre na inclusão digital, por mais telecentros e pontos de cultura nesse país nosso. Nós já vamos abrir para o debate, enquanto o pessoal se aquece para fazer perguntas presenciais, vamos ler aqui os tweets. Eu gostaria de dizer aos palestrantes que em Roraima ainda se usa a internet de escada, e a banda larga que temos, lá chamamos de banda lerda, e que o acesso à internet para a Amazônia é uma história à parte. O Rodolfo, la programação de conexões globais, hoje promete muito internet como direitos humanos, redes e movimentos culturais 2.0 ou 3.nós, não é BA, movimentos sociais em la era da internet. A Cátia Figueira, as empresas de comunicação são campeãs no ranking de reclamações dos usuários. E por que não são punidas? Conexões globais. Bom, já temos perguntas do público. Não, eu gostaria de fazer um comentário e ver a opinião de vocês. Ontem, o Sérgio Amadeu aqui me alertou, eu não estava sabendo que eu estava dentro desse evento, sem saber o que acontece fora, né? Mais uma do ministro Paulo Bernardo. Né? Então, no passado, quando a internet foi introduzida no Brasil, ela passou a ser um serviço de valor adicionado, e não um serviço de telecomunicações. Né? Aquela ideia de que telecomunicações é uma coisa, a internet é outra. No mundo inteiro tem essa discussão. Internet não é um serviço de telecomunicações. Internet é internet. E eu acho que no futuro, logo, né, as telecomunicações vão ser um serviço da internet, quando a gente está falando de voz sobre IP, etc, etc. Né? Então, ontem, lamentavelmente, mais uma vez, o ministro das teles, o ministro Paulo Bernardo, né, comete um retrocesso enorme, do ponto de vista da legislação brasileira, alterando aquilo que a internet era um serviço de valor adicionado para ser um serviço de telecomunicações. Então, significa que a internet, sendo um serviço de telecomunicações, fica abaixo, né, do controle da Anatel. Né? Que a Anatel, uma agência reguladora que deveria regular o setor de telecomunicações, hoje tem relações totalmente promíscuas, né, com as operadoras. O cara é presidente de uma tele, depois vai para a Anatel, depois vai ser presidente da tele. Por isso que a Anatel não fiscaliza as teles, né? Ela fiscaliza o neguinho que faz gato,
né? Ela fiscaliza o carinha que as rádios comunitárias, fechando as rádios comunitárias, né? Então, assim, eu só queria deixar registrado, saber a opinião de vocês a respeito da gestão do ministro Paulo Bernardo na posição de vocês, sociedade civil, o governo, acho que, enfim, não precisa responder, né? Mas dessa gestão do Paulo Bernardo, que, do nosso ponto de vista, está sendo uma gestão desastrosa, né, sob o ponto de vista dos interesses públicos, né? É o ministro das teles, né? Então, a revista Carta Capital, né, botou uma capa que eu acho que diz tudo. A foto do ministro e trim-trim, né? Tem mais alguma questão? Porque aí eu já passo para a mesa, para as respostas. Por favor, teu nome. Meu nome é Pedro Henrique Tavares, eu sou, além de estudante de jornalismo, eu sou autor da Global Voices, que é uma organização internacional de mídia colaborativa. E eu queria nem tanto fazer uma pergunta, mas botar uma questão. O Brasil, ele é tido como exemplo de democracia, em uma questão talvez mais política, mas uma questão offline, né? Eu acho que a gente ainda carece muito de uma democracia online mais forte. Eu tenho visto, trabalhando tanto na Global Voices como antes disso, eu tenho visto casos muito preocupantes de liberdade de expressão dentro da web. Que eles, já ouvi pessoas falarem que eles são isolados, mas na verdade eles não são. Eu como estudante de jornalismo fazendo matéria para a faculdade, eu já fui vítima de censura por parte de fonte. Eu já entrevistei fonte, identificado como repórter, e depois que eu publiquei a matéria, essa pessoa veio me ameaçar de processo, dizendo que eu não podia publicar o que ela tinha dito para mim, sabe? Mandando eu tirar a matéria do ar. Assim, sinceramente, sem medo, eu não tirei. Acabou não acontecendo nada, mas eu realmente tenho muito medo com essa questão de liberdade de expressão hoje. Eu acho que é uma coisa que já está em debate, eu acho que é uma das coisas que precisa mais aumentar. E eu acho que o caso mais recente disso aconteceu com o canal de humor da internet, Porta dos Fundos, que teve uma pessoa que foi lá e entrou com uma ação, pediu para tirar o vídeo, ainda bem que não conseguiu. E realmente tá parecendo que as pessoas, às vezes, elas são muito individualistas ainda na internet. Eu acho que falta uma colaboração maior. Obrigada, Paula. Mais alguém? Senão já... Mais alguma questão? Bom, vamos respondendo. Quem quer... A questão do Paulo Bernardo, a questão da Anatel. Bom, a minha fala já, de alguma maneira, já responde a pergunta do Marcelo, né? De fato, que a gente tem percebido nessa gestão do ministro Paulo Bernardo é uma coadunação, um compadrio do Ministério das Comunicações com os interesses das grandes operadoras de telecomunicações do país. Se a gente está indo com o fubá, certamente as operadoras já estão voltando com o bolo quentinho, né? A capacidade deles de perceber o que vai acontecer lá para frente e garantir as condições para a sua própria subsistência no futuro, certamente eles já fizeram o serviço, né? Acho que a nós cabe a defesa intransigente da ideia do acesso à internet como direito. E aí, só para deixar bastante claro, né, quando a gente diz que a gente quer a internet colocada como um serviço prestado em regime público, significa ele estar sob a égide, sob o controle público também, né? O que significa, igualmente, democratizar as instâncias que hoje existem, ou as que virão a existir, né, para a fiscalização desses serviços. A Anatel, embora criada como agência reguladora, nunca se portou como tal, né? Talvez mais como agência acomodadora, né? Então, eu vou acomodando o interesse desta ou daquela operadora. E também não vamos esquecer dos nossos velhos agentes, esses que hoje estão até colocados ali meio de ladinho, mas os nossos antigos, os donos do antigo regime, né, os radiodifusores também estão ali representados, né? A gente está falando
a gente está falando, na verdade, talvez de uma substituição de mestres, né? Estamos saindo da era do controle das políticas de comunicação, que era exclusividade de uma meia dúzia de famílias brasileiras, donas das grandes redes de radiodifusão, para uma era em que a gente está lidando com gigantes mundiais, com gigantes globais, né? E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nos movimentos que são feitos. E, de fato, acho que só acontece um processo democratizante disso se as agências reguladoras, se a gente criar conselhos nacionais, né, o Conselho Nacional de Comunicação, que o projeto de lei de iniciativa popular prevê, para que haja participação popular, haja controle público, de fato, das políticas nessa área. Enquanto isso, a gente vai continuar tendo ministros que, embora ele tenha ficado muito sentido, né, que os agentes, que alguns ativistas da internet têm chamado ele de vendido, né? Bom, muito bem. Eu não sei a que preço, mas certamente a gente sabe a que interesses ele está servindo nesse momento, né? Mais alguma questão? Bom, então vou passar para as considerações finais, se tiverem alguma questão. Juan? Juan? Olá, Juan. Olá. O Juan? Bueno. Se ele... Você me avisa depois? Tá, ok. Bem, eu acho que essa questão, só para passar pela questão do ministro, na verdade, ela é uma questão que vem desde o momento da decisão de privatização das telecoms no Brasil. É o momento onde a gente reduziu a Telebrás a uma insignificância e um outro modelo foi implementado no país, um modelo ainda com foco muito na modelo de governo neoliberal, onde se criaram as agências reguladoras e a gente sabe como é que isso tudo vem acontecendo e não é só na telecom, isso acontece em outros meios também. Acho que a Cristina Charão, ela coloca muito bem e cabe também a isso um amadurecimento da nossa própria democracia, né? Se esse modelo foi imposto por um determinado governo e vem sendo seguido por outro, não cabe aqui eu ficar julgando o Paulo Bernard, né? Na verdade, eu acho que quem tem que julgá-lo e quem deve fazer a crítica à política que ele está implementando é a própria presidenta Dilma, né? Mas eu acho que nós temos sim que, enquanto agentes, né, e ativistas do meio, buscar condições para que consigamos sim uma internet livre e para todos. Só para falar da questão dos IGOVs, né, serviços de governo eletrônico que os estados todos ou que os governos produzem, né, na verdade, infelizmente, quem mais necessita desses serviços, que geralmente são as classes, né, de menor renda, são as que menos utilizam. Então, esses serviços acabam sendo mais utilizados pela classe A e B do que propriamente pelas outras categorias. Então, exatamente a inclusão digital tem que reverter esse quadro e dar acesso às políticas públicas a quem mais necessita. E eu faço sempre um paralelo, por exemplo, a um programa que foi muito potencializado no governo do Lula e também agora no governo da presidenta Dilma, que foi o programa incrível, né? Mas no Brasil nem todo mundo tinha acesso à luz elétrica. Isso por si só já é uma exclusão total de conhecimento, de qualidade de vida e de saúde. Então foi criado um grande projeto com um grande esforço de governo, iniciativa privada, claro, para levar a luz para todos. O que nós precisamos fazer nesse mesmo sentido é criar um programa de internet para todos, com uma atuação forte de um governo e, claro, também com os outros parceiros que vierem a compor essa solução. Obrigado. Manuel? Bea? Bom, eu vou responder ali ao Marcelo com um negócio que eu também tenho falado muito. Eu acho que a gente vinha num caminhar do sem medo de ser feliz. Foi assim que a gente elegeu a primeira gestão do Lula, foi que a gente acompanhou o governo. E agora, de repente, a gente começa a achar que os caras estão sem tempo de ser feliz. Então, vamos arrumar um jeito desses caras terem tempo de ser felizes e deixar a gente ser também. Infelizmente, na área do Paulo Bernard, na área da cultura digital,
Nós temos tomado rasteira atrás de rasteira. E na hora que chega para fazer a campanha na internet, para criar barreira para ninguém soltar boato, para espalhar o que o governo fez, é com a gente que eles contam. Então é isso que nós temos que estar demonstrando também. Ó que negão, se tu tá arrumando outro jeito de fazer campanha, lá com as tuas negas, nós somos muito mais nega e nego na internet. E nós vamos dar o troco. Vocês têm que ouvir. Nós também temos que negociar com esse pessoal que está na rede. Nós não somos dispersos. Pelo contrário, nós somos solidários. Se a ideia é boa, se a campanha é uma, nós estamos juntos. E vamos nessa. Então, gente, eu quero é tempo de ser feliz. E quero que a Dilma tenha tempo de ser feliz. Então vamos mudar. Vamos brigar para isso. É isso que eu acho. Vamos em frente. Obrigada. O Juan já está online. Olá, Juan. Juan, tus últimas palavras, Juan. Decir simplemente que estamos en una tarea en el país, movilizando a las redes y movilizando a la población que tiene acceso a Internet para lograr mayor Internet. Creemos que es un derecho que debemos pelear por él, debemos trabajar en función del Internet porque nos permite conexiones, nos permite acceso, nos permite desarrollo, nos permite trabajar en el campo cultural del que venimos todos nosotros. Y si en 2008 teníamos un 1.3% con un 4% de Internet y hasta ahora hemos subido un 100% en el acceso a Internet, creemos que con las acciones ciudadanas y con un compromiso del gobierno que estamos apelando a que lo tenga y con la solidaridad internacional para poder tener banda ancha, podremos tener en Bolivia mayor cobertura del Internet y así aprovechar de mejor manera las posibilidades que nos brinda este servicio. Un saludo a todos. Gracias, Juan. Gracias por tudo. Manuel? Olha, gente, acho que nós hoje fazemos parte da elite formadora de opinião. Nós conseguimos corromper um ciclo de que uma galera formava opinião e a gente tinha que seguir. Hoje, apesar de, sei lá, nem todas as pessoas que assistem o Faustão estarem na internet, o que é dito na internet sobre o Faustão afeta o processo de produção. Dando só um exemplo, o que é dito na internet sobre o governo Dilma, sobre o governo Lula, afeta o que eles pensam. Então, está na internet hoje o maior campo de formador de opinião, por isso nós temos que estar. Tem muita gente que está falando, mas fica se brigando por democracia na internet, mas toda intervenção dos campos mais pobres na internet é besteira. A favela acaba acessando a internet ao invés de discutir o acesso à educação, o acesso à informação, não sei o que, fica discutindo funk. Desculpa, parceiro, o primeiro salário bacana que eu recebi, eu enchi minha geladeira de iogurte. Porque eu morria de vontade de tomar iogurte e nunca tinha bebido. Depois de ter uma caganeira, passei 2 semanas mal do estômago, parei de tomar iogurte e fui comer alguma coisa que prestasse. No começo a gente vai fazer um monte de merda na internet mesmo, vamos ver besteira. Depois a gente vai fazer outras coisas. Então assim, vamos fazer. Sobre ser privatizado ou ser público, desculpa, hoje a internet que chega até nós não é boa, apesar de ser melhor que a do boliviano. A internet que chega até nós não é boa. Cara, a internet tem que ser boa, tem que ser livre, tem que ser digna, não pode ser cara. Se ela vai ser pública ou vai ser privada, isso é uma discussão que nós temos que fazer. Eu quero ovo, não quero saber se o pato é macho. Entendeu? Então, bora trabalhar. E, óbvio, se pisar na bola, hoje a internet é um campo de batalha. Vamos quebrar pau. Acho que não é mais necessário a gente perder a dignidade. Tenho medo da liberdade, como o parceiro ali falou. Se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que fala mal de mim na internet, eu estaria rico. Mas também eu quero que se dane. Se eu também ganhasse R$1 para cada menina que eu já namorei na internet, eu ficaria rico. Vamos embora. Graças. Cristina, suas palavrinhas finais. Bom, eu queria de novo agradecer o convite e só fazer um novo convite para vocês, que agora às 17 horas o Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação vai lançar aqui no Conexões Globais o livro Caminhos da Banda Larga,
que faz um retrato, então, das políticas de gestão da internet ao redor do mundo, fazendo um balanço, então, do que seria uma política possível e desejável para garantir o acesso universal e a democratização da internet. Obrigada novamente. Obrigada. A internet é um direito humano. Barreto, as palavras finais. Só queria dizer uma coisa, que hoje a gente fala muito nas teles, mas quem acaba realmente levando a internet para os lugares mais longínquos, para a periferia, para o meio rural, acabam sendo os provedores locais. Os pequenos empresários, médios empresários que estão espalhados pelo país inteiro e que, infelizmente, não têm os mesmos incentivos das teles. Então, também, canalizar recursos para que esse grupo de empresários ou pequenos empresários continue levando a internet lá para a favela, que, na verdade, pega e não é o gato, Manel. O que a favela faz é compartilhar, parceiro. É isso aí, a rede está imitando, meu velho, entendeu? Tá? Então era isso, pessoal. Obrigado. Gente, eu agradeço a participação de todos vocês e eu passo para a Andréia. Ok. Tudo contigo, Andréia. Obrigada, Cláudia. Cláudia Cardoso, nossa mediadora, diretora de políticas públicas do SECOM. Agradeço ao Gerson, a Bea, a Cristina, ao Manuel e também ao Juan, que participou com a gente aí da Bolívia. Obrigada, acho que a gente já começou quente, bacana. Esse é o primeiro debate de hoje. Vou passar aqui rapidamente, antes de chamar o show, os outros debates. O próximo às 16 horas, mais tarde, 16h30 por aí, as redes e os movimentos culturais 2.0. Uma mesa super bacana também. É a nossa última mesa do dia hoje, do segundo dia de conexões, é movimentos sociais na era da internet. Agora a gente vai ter o show da Karina Levitan, depois tem o show do Pedro Munhoz e, fechando à noite, o Frank Jorge sobe aqui no nosso palco. Eu queria dizer também, eu falei aqui no início do Hub de Ideias, que está rolando aqui na casa, no 4º andar, e eu queria convidar